Boa tarde, 17 horas. Vamos fazer uma passada pós-feriado, não só final de semana, né? Foram 3 dias. A gente continua com 16 casos confirmados em Bento, tá? Município. E nós estamos na seguinte situação agora. A gente teve um final de semana, um feriado, na verdade, bem tranquilo. Eu tenho um pouco de medo de usar essa palavra, porque a última vez que eu disse isso, a gente ficou um dia inteiro muito tranquilo, no dia seguinte nós tivemos 7 internações, né? Então, mas enfim, mas como nós nos propomos a dividir tudo com vocês, foi um feriado bem tranquilo dentro do que a gente esperava, tá? Nós estamos agora no Hospital São Roque, em Carlos Barbosa, com um caso suspeito internado. E aqui no Hospital Tacchini nós temos 4 pacientes em unidade de internação, que provavelmente já viraram 5, porque a gente estava recebendo um agora, no meio da tarde. Então, provavelmente a gente vai ficar com 5 suspeitos em unidade de internação. E em UTI adulto, nós temos 6 pessoas, 6 pacientes, sendo 3 casos confirmados. E nós estamos com uma criança na UTI pediátrica, que está bem, mas está sob cuidado de UTI e que está aguardando o resultado de exame que provavelmente deve vir amanhã, tá? Então, a gente está com um total de 11 pacientes. A ocupação do hospital no momento está em 42%, está uma ocupação muito boa, tá? Nós estamos com até as 4 horas da tarde, foi quando a gente fechou o nosso controle interno, 36 atendimentos de PS e 9 atendimentos de casos respiratórios na barraca. Então, na verdade, assim, o que acontece? Se a gente conseguir manter este nível de acesso ao hospital, nós vamos conseguindo dar vazão a todos os atendimentos que a gente precisa, tá? A gente viu que está havendo a retomada de várias atividades, né? Infelizmente, nem todo mundo está respeitando a restrição como poderia, que daí é a questão principalmente de distanciamento e de cuidado, pouquíssima gente usando máscara por enquanto, e provavelmente circulações em locais que não seriam tão necessários, né? Então, isso é uma coisa que isso foi falado por várias instâncias, e daí isso entra em todas as esferas, política, econômica e de ciência, saúde. A definição de como nós vamos enfrentar a pandemia, no final das contas, não é de gestor nenhum, não é de cientista, não é de médico, não é de ninguém, é da população. Nós, como cidadãos, vamos definir como nós vamos passar a pandemia. Né? Se nós vamos atravessar um período muito mais difícil do que precisa ser, ou se nós vamos realmente, por questão de autorresponsabilidade, autoconsciência e atitude, entender que este inverno vai ser totalmente diferente nas nossas vidas, nós vamos precisar nos restringir mais sobre vários aspectos, mudar conceitos que nós tínhamos de convívio social e de autocuidado, e com isso refrear essa pandemia e passar por ela de uma forma que a gente consiga oferecer atendimento a todo mundo que precisa, ou quem efetivamente adoecer que não seja tão grave, ou se por acaso for grave, que a gente consiga atender da melhor forma possível. Então isso na verdade é o que está chamando mais atenção nesse momento, tá? É uma coisa que está muito, muito bem posta, e daí isso acaba com toda essa polarização que está se criando. Na verdade, no frigir dos ovos, não é nem decreto, nem definição, nem lei, nem nada que vai dizer se a gente vai passar bem ou mal. Somos nós, né? Então é uma questão de consciência pessoal de cada um e de convívio em coletividade. A gente está aprendendo a viver no coletivo de novo, porque acho que com o tempo muita coisa se perdeu e faz parte da evolução humana. Então acho que essa que é a grande questão. Internamente, enquanto está aqui no sistema de saúde, o que foi definido, tá? Independente do que vai ficar definido como regra da porta para fora, de novo, olhando o sistema de saúde da porta para dentro. Se definiu uma lentificação de atividades internas, no sentido de conseguir manter muitas pessoas trabalhando em casa, no modelo home office. A gente fez modificações diárias dentro do hospital para poder oferecer um distanciamento maior para as pessoas, para evitar salas muito pequenas com pessoas muito próximas. Então, teve todo um redimensionamento dentro do que é possível
para tentar proteger os nossos colaboradores da melhor forma possível. Isso porque a gente comentou desde o início que nós tínhamos duas grandes prioridades, assim, iniciando o planejamento para enfrentar a pandemia. A primeira era manter as nossas equipes seguras e continua sendo a prioridade absoluta. Por quê? Porque sem pessoas capacitadas para atender, nós não vamos conseguir oferecer o cuidado que precisa para as pessoas que vão vir doentes para o hospital, né? E a segunda grande prioridade é conseguir absorver toda e qualquer demanda de saúde que venha nesse período. E daí nós não estamos falando só da questão de Covid, nós estamos falando de todo mundo que adoece nesta época do ano ou que vai adoecer por quaisquer outras doenças e que vai precisar de assistência de saúde. O Taquini e o São Roque não vão virar hospitais Covid, né? Nós temos toda uma outra população que pode adoecer a qualquer momento de várias outras coisas que nós temos que ter condições de receber. Então, são as duas grandes prioridades do sistema de saúde como um todo. Pensando nessa questão de colaboradores, a gente fez antecipadamente, depois saiu uma definição de Ministério Público, Ministério do Trabalho, a gente sabe que outras instituições estão começando a se movimentar, mas a gente já fez isso antecipadamente dentro dessa leitura de segurança para o colaborador. Todos os de grupo de risco foram afastados de atividades de contato ao público direto e a pacientes. Eles estão ou trabalhando em home office ou estão deslocados para áreas administrativas que não são consideradas de risco. Então, foi a primeira coisa que se fez pensando nisso. Segundo, os nossos funcionários, todos que passarem a apresentar sintomas respiratórios, estão sendo acompanhados pela nossa saúde ocupacional, através de telefonemas com períodos regulares, são avaliados para, se é um quadro frustro e leve, é avaliada a possibilidade de volta ao trabalho. Agora, em tendo necessidade, a gente pode definir por testagem. Então, tudo isso é feito voltado para a gente não perder força de trabalho nesse momento, que é crucial estar com todas as equipes o mais completa possível. Isso, além da gente ter a garantia de estar fornecendo equipamentos de proteção, equipamentos de segurança para as nossas equipes aqui dentro. E uma das coisas que nos chamou a atenção, e nós já fizemos algum quantitativo de testagem, inclusive internamente, e daí eu vou falar por um contato que eu tenho um contato fora, e eu falei com pessoas que trabalham em hospitais em São Paulo, no Rio e mesmo em Porto Alegre, e o que está chamando muita atenção deles é como vários profissionais estão contraindo a doença, adoecendo e ficando afastados. E um dos grandes medos de colapso do sistema de saúde não é só pelo fato de talvez não ter leito, não ter respirador, não ter lugar para colocar as pessoas que adoecerem. É não ter gente para atender essas pessoas. A gente não ter equipes profissionais para atender essas pessoas. Isso também pode gerar um colapso na saúde. Então, por isso a gente reforça a preocupação com a segurança dos nossos times, né? E aqui no Taquini, até o momento, de pessoas que atuam diretamente na assistência e que têm contato com o paciente, nós não tivemos nenhum exame confirmado. Nós não tivemos ninguém comprovadamente doente que adquiriu aqui dentro. Os pouquíssimos casos que nós tivemos, nós conseguimos identificar os focos de contato dessas pessoas que foram em outros locais. Tá? Então, na verdade, a gente não teve esse problema aqui dentro até o momento. Tá? Entrou uma pessoa na porta, porque eu estou no ambiente, na verdade, dos meus chefes, né? Então, assim, é uma sala super acessada. Então, só por isso que a gente deu aquela paradinha que eu interrompi. Então, voltando, nós não tivemos isso ainda. Quer dizer que a gente não vai ter mais? Não sei, a gente pode vir a passar a apresentar. Mas isso já mostra, comparado com outros lugares muito próximos, que já tem casos confirmados em profissionais de saúde, que a gente está fazendo alguma coisa muito certa, né? E que a gente vai continuar se preocupando em fazer isso, em manter essa prioridade de segurança para as pessoas que trabalham aqui. Tá? Eu acho importante reforçar, porque pelos contatos que a gente está tendo, a gente nesse momento tá uma instituição fora de curva, dentro de tudo que está acontecendo, e eu estou falando de lugares muito grandes, muito qualificados e alguns outros lugares muito próximos de nós,
que estão com muito problema em relação à contaminação interna das equipes de trabalho, coisa que nós não vivemos até agora e esperamos realmente não viver, tá? Então, para nós é um dado que nos deixa muito satisfeito, porque reforça a nossa prioritária preocupação, que é a segurança das pessoas que estão trabalhando aqui dentro. Até em função disso, eu preciso passar para vocês o seguinte: nós redefinimos o modelo das lives no sentido de conversar com vocês a partir desta semana, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Porque a gente está com dados um tanto quanto estáveis no momento, e se isso sair de alguma curva, nós retomamos de forma diária se for necessário. Mas por que a gente quer manter 3 vezes por semana? Porque agora é o momento, e a gente entende isso, que 2 vezes por semana nós temos que olhar para dentro da instituição, no sentido de abrir esse mesmo canal para conversar com as pessoas que trabalham aqui dentro. Então nós vamos abrir reuniões para a gente poder conversar de uma forma também à distância, por uma questão de segurança. Por mais que a gente tente ir até setores, a gente tem dificuldade de passar por todo o hospital, em todos os turnos, falar com todas as equipes, esclarecer dúvidas, e a gente quer criar esse canal com os nossos funcionários, né? A gente quer que eles tenham acesso, como vocês estão tendo, de muitas vezes mandar algum questionamento e ser respondido, etc. A gente quer fazer isso de uma forma em tempo real para as equipes aqui de dentro, e nós vamos divulgar internamente horários em que isso vai estar disponível, aí sim para as equipes que trabalham dentro do sistema de saúde. Então, em função disso, nesse momento a gente também entende a importância de criar esse canal para conversa com as nossas equipes. Nós vamos manter a live daí com a população para fora, segundas, quartas e sextas nesse momento. Óbvio que qualquer assunto diferente ou algum dado mais importante que a gente precise fazer uma entrada extra nesses dias, terça ou quinta-feira, vai ser avisado, vai estar disponível os avisos nas redes sociais do sistema, como vem acontecendo regularmente. Então era só para a gente ter esse alinhamento, tá? Eu já tinha essa dúvida de manter todo dia durante muito tempo, porque eu falei que vocês iam acabar enjoando da minha cara, né? E aí, como a gente na primeira semana que estava muito intenso, a gente fez realmente diário, inclusive sábado e domingo. Depois nós reduzimos para poupar final de semana. E agora a gente entende que 3 vezes por semana a gente consegue concentrar as informações, consegue passar com tranquilidade. Vocês têm 2 dias inteiros para poder, se tiver alguma dúvida, disparar perguntas. E daí, se for o caso, a gente fica mais tempo respondendo essas perguntas, além dos dados que vão estar compilados de pelo menos 2 dias. Então, não se entende que isso seja um problema, a gente mantém o canal de comunicação totalmente aberto, como foi a proposta desde o início, mas a gente realmente entende que tem uma importância muito grande nesse momento o olhar para dentro, o olhar para as nossas equipes, o manter o engajamento que a gente está vendo aqui, manter esse nível de comprometimento que a gente está vendo desde o início, e que realmente, assim, nesse momento, e vendo tudo que a gente tem visto em outros locais, se entende que vários profissionais de várias áreas têm sido fantásticos, assim, as equipes de segurança, as equipes de serviços essenciais, como mercados, etc., além dos profissionais de saúde. Mas falando de profissionais de saúde, o nível de comprometimento, as poucas faltas, os poucos atestados que a gente tem visto, tornam hoje, no cenário da saúde regional, e eu diria também nacional, pelos contatos que eu tenho fora, as equipes e as pessoas que atuam no Takine Sistema de Saúde, um diferencial fora de curva. É um nível de responsabilidade que só torna muito mais prazeroso trabalhar num lugar como esse, num momento como esse. Pela forma como as pessoas que estão em todas as pontas, em todas as áreas, como elas estão se mostrando engajadas e comprometidas e com senso de responsabilidade do seu papel nesse momento. Por isso a nossa preocupação em manter todos da forma mais segura possível para poderem desempenhar o seu trabalho da melhor forma possível, porque isso está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Então, de novo, por isso esse olhar para dentro e essa abertura de canal de comunicação com essas equipes, a gente entende que esse é o nosso papel no momento, tá?
Mas de quarta-feira, 17 horas, a gente vai estar aqui para conversar, fazer a atualização dos dados de hoje até quarta. Então, a gente vai passar o dado bem atualizado na quarta-feira. E amanhã a gente vai deixar, então, esse espaço para a gente olhar um pouco para dentro também, que também é necessário, também é muito importante. Certo? Mandem as dúvidas. Quarta, eu me comprometo a ficar um tempo maior, se precisar, respondendo questões mais pontuais. E a gente reforça que talvez essa tranquilidade que nós estamos vivendo nesses últimos 7, 10 dias foi resultado do comprometimento de todos vocês que estão assistindo em relação ao período de recomendação de distanciamento social, que foi muito bem cumprido há 15 dias atrás. Então, vamos ver se a gente consegue seguir nesse ritmo bom, tranquilo e que está todo mundo conseguindo conduzir tudo da melhor forma possível. Quarta-feira, daí a gente volta a se encontrar. Obrigada, boa tarde.